8.625 institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 1º. O Ministério Público é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Parágrafo único. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Artigo 2º. Lei complementar, denominada Lei Orgânica do Ministério Público, cuja iniciativa é facultada aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados, estabelecerá, no âmbito de cada uma dessas unidades federativas, normas específicas de organização, atribuições e estatuto do respectivo Ministério Público. Parágrafo único. A organização, atribuições e estatuto do Ministério Público do Distrito Federal e territórios serão objeto da Lei Orgânica do Ministério Público da União. Artigo 3º. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe especialmente: inciso 1. Praticar atos próprios de gestão. Inciso 2. Praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo e inativo, da carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios. Inciso 3. Elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstrativos. Inciso 4. Adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização. Inciso 5. Propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de cargos, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos de seus membros. Inciso 6. Propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção dos cargos de seus serviços auxiliares, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos de seus servidores. Inciso 7. Prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção e demais formas de provimento derivado. Inciso 8. Editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem em vacância de cargos e carreira e dos serviços auxiliares, bem como os de disponibilidade de membros do Ministério Público e de seus servidores. Inciso 9. Organizar suas secretarias e os serviços auxiliares das procuradorias e promotorias de justiça. Inciso 10. Compor os seus órgãos de administração. Inciso 11. Elaborar seus regimentos internos. Inciso 12. Exercer outras competências dela decorrentes. Parágrafo único. As decisões do Ministério Público, fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e financeira, obedecidas às formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas. Artigo 4. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a diretamente ao governador do Estado, que a submeterá ao Poder Legislativo. Parágrafo 1º. Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, sem vinculação a qualquer tipo de despesa. Parágrafo 2º. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas será exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle externo, e pelo Sistema de Controle Interno
estabelecido na Lei Orgânica. Capítulo 2 da Organização do Ministério Público. Seção 1 dos órgãos de administração. Artigo 5. São órgãos da administração superior do Ministério Público. Inciso 1. A Procuradoria-Geral de Justiça. Inciso 2. O Colégio de Procuradores de Justiça. Inciso 3. O Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 4. A Corregedoria-Geral do Ministério Público. Artigo 6º. São também órgãos de administração do Ministério Público. Inciso 1. As Procuradorias de Justiça. Inciso 2. As Promotorias de Justiça. Seção 2. Dos órgãos de execução. Artigo 7º. São órgãos de execução do Ministério Público. Inciso 1. O Procurador-Geral de Justiça. Inciso 2. O Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 3. Os Procuradores de Justiça. Inciso 4. Os Promotores de Justiça. Seção 3. Dos órgãos auxiliares. Artigo 8º. São órgãos auxiliares do Ministério Público, além de outros criados pela Lei Orgânica. Inciso 1. Os Centros de Apoio Operacional. Inciso 2. A Comissão de Concurso. Inciso 3. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Inciso 4. Os órgãos de apoio administrativo. Inciso 5. Os estagiários. Capítulo 3 dos órgãos de administração. Seção 1 da Procuradoria-Geral de Justiça. Artigo 9. Os Ministérios Públicos dos Estados formarão lista tríplice dentre integrantes de carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento. Parágrafo 1º. A eleição da lista tríplice far-se-á mediante voto plurinominal de todos os integrantes de carreira. Parágrafo 2º. A destituição do Procurador-Geral de Justiça, por iniciativa do Colégio de Procuradores, deverá ser precedida de autorização de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa. Parágrafo 3º. Nos seus afastamentos e impedimentos, o Procurador-Geral de Justiça será substituído na forma da Lei Orgânica. Parágrafo 4º. Caso o chefe do Poder Executivo não efetive a nomeação do Procurador-Geral de Justiça nos 15 dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será investido automaticamente no cargo o membro do Ministério Público mais votado para exercício do mandato. Artigo 10. Compete ao Procurador-Geral de Justiça. Inciso 1. Exercer a chefia do Ministério Público, representando judicial e extrajudicialmente. Inciso 2. Integrar como membro nato e presidir o Colégio de Procuradores de Justiça e o Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 3. Submeter ao Colégio de Procuradores de Justiça as propostas de criação e extinção de cargos e serviços auxiliares e de orçamento anual. Inciso 4. Encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público. Inciso 5. Praticar atos e decidir questões relativas à administração geral e execução orçamentária do Ministério Público. Inciso 6. Prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção, convocação e demais formas de provimento derivado. Inciso 7. Editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem em vacância de cargos da carreira ou dos serviços auxiliares, e atos de disponibilidade de membros do Ministério Público e de seus servidores. Inciso 8. Delegar suas funções administrativas. Inciso 9. Designar membros do Ministério Público para: a linha A. Exercer as atribuições de dirigente dos Centros de Apoio Operacional. A linha B. Ocupar cargo de confiança junto aos órgãos da administração superior. A linha C. Integrar organismos estatais afetos à sua área de atuação. A linha D. Oferecer denúncia ou propor ação civil pública
nas hipóteses de não confirmação de arquivamento de inquérito policial ou civil, bem como de quaisquer peças de informações. A linha E, acompanhar inquérito policial ou diligência investigatória, devendo recair a escolha sobre o membro do Ministério Público com atribuição para, em tese, oficiar no feito, segundo as regras ordinárias de distribuição de serviços. A linha F, assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição de titular de cargo ou com consentimento deste. A linha G, por ato excepcional e fundamentado, exercer as funções processuais afetas a outro membro da instituição, submetendo sua decisão previamente ao Conselho Superior do Ministério Público. A linha H, oficiar perante a Justiça Eleitoral, de primeira instância ou junto ao Procurador Regional Eleitoral, quando por este solicitado. Inciso 10. Dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito. Inciso 11. Decidir processo disciplinar contra membro do Ministério Público, aplicando as sanções cabíveis. Inciso 12. Expedir recomendações sem caráter normativo aos órgãos do Ministério Público para o desempenho de suas funções. Inciso 13. Encaminhar aos presidentes dos tribunais as listas sextuplas, a que se referem os artigos 94 caput e 104, parágrafo único, inciso 2, da Constituição Federal. Inciso 14. Exercer outras atribuições previstas em lei. Artigo 11. O Procurador-Geral de Justiça poderá ter em seu gabinete, no exercício de cargo de confiança, procuradores ou promotores de justiça da mais elevada entrância ou categoria por ele designados. Colégio de Procuradores de Justiça. Artigo 12. O Colégio de Procuradores de Justiça é composto por todos os procuradores de justiça, competindo-lhe, inciso 1, opinar, por solicitação do Procurador-Geral de Justiça, ou de 1/4 de seus integrantes, sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público, bem como sobre outras de interesse institucional. Inciso 2. Propor ao Procurador-Geral de Justiça a criação de cargos e serviços auxiliares, modificações na lei orgânica e providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais. Inciso 3. Aprovar a proposta orçamentária anual do Ministério Público, elaborada pela Procuradoria-Geral de Justiça, bem como os projetos de criação de cargos e serviços auxiliares. Inciso 4. Propor ao Poder Legislativo a destituição do Procurador-Geral de Justiça, pelo voto de 2/3 de seus membros e por iniciativa da maioria absoluta de seus integrantes, em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, assegurada ampla defesa. Inciso 5. Eleger o Corregedor-Geral do Ministério Público. Inciso 6. Destituir o Corregedor-Geral do Ministério Público pelo voto de 2/3 de seus membros, em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, por representação do Procurador-Geral de Justiça ou da maioria de seus integrantes, assegurada ampla defesa. Inciso 7. Recomendar ao Corregedor-Geral do Ministério Público a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra membro do Ministério Público. Inciso 8. Julgar recurso contra a decisão. A linha A. De vitaliciamento ou não de membro do Ministério Público. A linha B. Condenatória em procedimento administrativo disciplinar. A linha C. Proferida em reclamação sobre o quadro geral de antiguidade. A linha D. De disponibilidade e remoção de membro do Ministério Público por motivo de interesse público. A linha E. De recusa prevista no parágrafo 3º do artigo 15 desta lei. Inciso 9. Decidir sobre pedido de revisão de procedimento administrativo disciplinar. Inciso 10. Deliberar por iniciativa de 1/4 de seus integrantes
ou do Procurador-Geral de Justiça, que este ajuize a ação civil de decretação de perda do cargo de membro vitalício do Ministério Público nos casos previstos nesta lei. Inciso 11. Rever, mediante requerimento de legítimo interessado, nos termos da lei orgânica, decisão de arquivamento de inquérito policial ou peças de informações determinada pelo Procurador-Geral de Justiça, nos casos de sua atribuição originária. Inciso 12. Elaborar seu regimento interno. Inciso 13. Desempenhar outras atribuições que lhes forem conferidas por lei. Parágrafo único. As decisões do Colégio de Procuradores da Justiça serão motivadas e publicadas por extrato, salvo nas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria de seus integrantes. Artigo 13. Para exercer as atribuições do Colégio de Procuradores de Justiça com um número superior a 40 procuradores de justiça, poderá ser constituído órgão especial, cuja composição e número de integrantes a lei orgânica fixará. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses previstas nos incisos 1, 4, 5 e 6 do artigo anterior, bem como a outras atribuições a serem deferidas à totalidade do Colégio de Procuradores de Justiça pela Lei Orgânica. Seção 3. Do Conselho Superior do Ministério Público. Artigo 14. Lei orgânica de cada Ministério Público disporá sobre a composição, inelegibilidade e prazos de sua cessação, posse e duração do mandato dos integrantes do Conselho Superior do Ministério Público, respeitadas as seguintes disposições. Inciso 1. O Conselho Superior terá como membros natos apenas o Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público. Inciso 2. São elegíveis somente procuradores de justiça que não estejam afastados da carreira. Inciso 3. O eleitor poderá votar em cada um dos elegíveis, até o número de cargos postos em eleição, na forma da Lei Complementar Estadual. Artigo 15. O Conselho Superior do Ministério Público compete, inciso 1, elaborar as listas sextuplas a que se referem os artigos 94, caput, e 104, parágrafo único, inciso 2, da Constituição Federal. Inciso 2. Indicar ao Procurador-Geral de Justiça, em lista tríplice, os candidatos à remoção ou promoção por merecimento. Inciso 3. Eleger, na forma da lei orgânica, os membros do Ministério Público, que integrarão a comissão de concurso de ingresso na carreira. Inciso 4. Indicar o nome do mais antigo membro do Ministério Público para remoção ou promoção por antiguidade. Inciso 5. Indicar ao Procurador-Geral de Justiça promotores de justiça para substituição por convocação. Inciso 6. Aprovar os pedidos de remoção por permuta entre membros do Ministério Público. Inciso 7. Decidir sobre vitaliciamento de membros do Ministério Público. Inciso 8. Determinar, por voto de 2/3 de seus integrantes, a disponibilidade ou remoção de membros do Ministério Público, por interesse público assegurada ampla defesa. Inciso 9. Aprovar o quadro geral de antiguidade do Ministério Público e decidir sobre reclamações formuladas a esse respeito. Inciso 10. Sugerir ao Procurador-Geral a edição de recomendações sem caráter vinculativo aos órgãos do Ministério Público para o desempenho de suas funções e a adoção de medidas convenientes ao aprimoramento dos serviços. Inciso 11. Autorizar o afastamento de membro do Ministério Público para frequentar curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudo, no país ou no exterior. Inciso 12. Elaborar seu regimento interno. Inciso 13. Exercer outras atribuições previstas em lei. Parágrafo 1º. As decisões do Conselho Superior do Ministério Público serão motivadas e publicadas por extrato, salvo nas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria de seus integrantes. Parágrafo 2º. A remoção
e a promoção voluntária por antiguidade e por merecimento, bem como a convocação, dependerão de prévia manifestação escrita do interessado. Parágrafo 3º. Na indicação por antiguidade, o Conselho Superior do Ministério Público somente poderá recusar o membro do Ministério Público mais antigo pelo voto de 2/3 de seus integrantes, conforme procedimento próprio, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação, após o julgamento de eventual recurso, interposto com apoio na alínea E do inciso 8 do artigo 12 desta lei. Da Corregedoria Geral do Ministério Público. Artigo 16. O Corregedor-Geral do Ministério Público será eleito pelo Colégio de Procuradores dentre os Procuradores de Justiça para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento. Parágrafo único. O Corregedor-Geral do Ministério Público é membro nato do Colégio de Procuradores de Justiça e do Conselho Superior do Ministério Público. Artigo 17. A Corregedoria Geral do Ministério Público é o órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público, incumbindo-lhe, dentre outras atribuições: inciso 1, realizar correições e inspeções; inciso 2, realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça; inciso 3, propor ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma da lei orgânica, o não vitaliciamento de membro do Ministério Público. Inciso 4. Fazer recomendações sem caráter vinculativo a órgão de execução. Inciso 5. Instaurar, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da administração superior do Ministério Público, processo disciplinar contra membro da instituição, presidindo e aplicando as sanções administrativas cabíveis, na forma da lei orgânica. Inciso 6. Encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça os processos administrativos disciplinares que, na forma da lei orgânica, incumba a este decidir. Inciso 7. Remeter aos demais órgãos da administração superior do Ministério Público informações necessárias ao desempenho de suas atribuições. Inciso 8. Apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de fevereiro, relatório com dados estatísticos sobre as atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça, relativas ao ano anterior. Artigo 18. O Corregedor-Geral do Ministério Público será assessorado por promotores de justiça da mais elevada entrância ou categoria, por ele indicados e designados pelo Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo único. Recusando-se o Procurador-Geral de Justiça a designar os promotores de justiça que lhe foram indicados, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá submeter a indicação à deliberação do Colégio de Procuradores. Seção 5. Das Procuradorias de Justiça. Artigo 19. As Procuradorias de Justiça são órgãos de administração do Ministério Público, com cargos de Procurador de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhe forem cometidas pela lei orgânica. Parágrafo 1º. É obrigatória a presença de Procurador de Justiça nas sessões de julgamento dos processos da respectiva Procuradoria de Justiça. Parágrafo 2º. Os Procuradores de Justiça exercerão inspeções permanentes dos serviços dos promotores de justiça, nos autos em que oficiem, remetendo seus relatórios à Corregedoria Geral do Ministério Público. Artigo 20. Os Procuradores de Justiça das Procuradorias de Justiça civis e criminais que oficiem junto ao mesmo tribunal reunir-se-ão para fixar orientações jurídicas, sem caráter vinculativo, encaminhando-as ao Procurador-Geral de Justiça. Artigo 21. A divisão interna dos serviços das Procuradorias de Justiça sujeitar-se-á a critérios objetivos definidos pelo Colégio de Procuradores, que visem a distribuição equitativa dos processos por sorteio, observadas, para esse efeito, as regras de proporcionalidade, especialmente a alternância, fixada em função da natureza,
volume e espécie dos feitos. Parágrafo único. A norma deste artigo só não incidirá nas hipóteses em que os procuradores de justiça definam, consensualmente, conforme critérios próprios, a divisão interna dos serviços. Artigo 22. A Procuradoria de Justiça compete na forma da lei orgânica, dentre outras atribuições. Inciso 1. Escolher o procurador de justiça responsável pelos serviços administrativos da Procuradoria. Inciso 2. Propor ao Procurador-Geral de Justiça a escala de férias de seus integrantes. Inciso 3. Solicitar ao Procurador-Geral de Justiça, em caso de licença de Procurador de Justiça ou afastamento de suas funções junto à Procuradoria de Justiça, que convoque promotor de justiça da mais elevada entrância ou categoria para substituí-lo. Seção 6. Das Promotorias de Justiça. Artigo 23. As promotorias de justiça são órgãos de administração do Ministério Público, com pelo menos um cargo de promotor de justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhe forem cometidas pela lei orgânica. Parágrafo 1º. As promotorias de justiça deverão ser judiciais ou extrajudiciais, especializadas, gerais ou cumulativas. Parágrafo 2º. As atribuições das promotorias de justiça e dos cargos dos promotores de justiça que a integram serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça. Parágrafo 3º. A exclusão, inclusão ou outra modificação nas atribuições das promotorias de justiça ou dos cargos dos promotores de justiça que a integram serão efetuadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada por maioria absoluta do Colégio de Procuradores. Artigo 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do promotor de justiça titular, designar outro promotor para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele. Capítulo 4. Das funções dos órgãos de execução. Seção 1. Das funções gerais. Artigo 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe ainda ao Ministério Público. Inciso 1. Propuração de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual. Inciso 2. Promover a representação de inconstitucionalidade para efeito de intervenção do Estado nos municípios. Inciso 3. Promover, privativamente, ação penal pública na forma da lei. Inciso 4. Promover o inquérito civil e ação civil pública na forma da lei. Alínea A. Para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais, indisponíveis e homogêneos. A linha B, para anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem. Inciso 5. Manifestar-se nos processos em que sua presença seja obrigatória por lei, e ainda, sempre que cabível, a intervenção para assegurar o exercício de suas funções institucionais, não importando a fase ou grau de jurisdição em que se encontrem os processos. Inciso 6. Exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos menores incapazes ou pessoas portadoras de deficiência. Inciso 7. Deliberar sobre a participação em organismos estatais de defesa do meio ambiente, neste compreendido o do trabalho do consumidor, de política penal e penitenciária e outros afetos à sua área de atuação. Inciso 8. Ingressar em juízo de ofício para responsabilizar os gestores do dinheiro público, condenados por tribunais e conselhos de contas. Inciso 9. Interpor recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo único. É vedado o exercício das funções do Ministério Público a pessoas a ele estranhas, sob pena de nulidade do ato praticado.
Artigo 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: inciso 1. Instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e para instruí-los. Alínea A. Expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei. A linha B, requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A linha C, promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a linha anterior. Inciso 2. Requisitar informações e documentos a entidades privadas para instruir procedimentos ou processo em que oficie. Inciso 3. Requisitar a autoridade competente a instauração de sindicância ou procedimento administrativo cabível. Inciso 4. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, observado o disposto no artigo 129, inciso 8 da Constituição Federal, podendo acompanhá-los. Inciso 5. Praticar atos administrativos executórios, de caráter preparatório. Inciso 6. Dar publicidade dos procedimentos administrativos não disciplinares, que instaurar e das medidas adotadas. Inciso 7. Sugerir ao poder competente a edição de normas e a alteração da legislação em vigor, bem como a adoção de medidas propostas destinadas à prevenção e o controle da criminalidade. Inciso 8. Manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do juiz da parte ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a intervenção. Parágrafo 1º. As notificações e requisições previstas neste artigo, quando tiverem como destinatário o governo do Estado, os membros do Poder Legislativo e os desembargadores, serão encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 2º. O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo. Parágrafo 3º. Serão cumpridas gratuitamente as requisições feitas pelo Ministério Público, às autoridades, órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 4º. A falta ao trabalho em virtude de atendimento à notificação ou requisição não forma do inciso 1, na forma do inciso 1 deste artigo, não autoriza desconto de vencimentos ou salário, considerando-se de efetivo exercício, para todos os efeitos, mediante comprovação escrita do membro do Ministério Público. Parágrafo 5. Toda representação ou petição formulada ao Ministério Público será distribuída entre os membros da instituição que tenham atribuições para apreciá-la, observados os critérios fixados pelo Colégio de Procuradores. Artigo 27. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito. Inciso 1. Pelos poderes estaduais ou municipais. Inciso 2. Pelos órgãos da administração pública estadual ou municipal, direta ou indireta. Inciso 3. Pelos concessionários e permissionários de serviço público estadual ou municipal. Inciso 4. Por entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou do município ou executem serviço de relevância pública. Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras providências: inciso 1. Receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações, de qualquer natureza, promover ou as apurações cabíveis que lhes sejam próprias e dar-lhes as soluções adequadas. Inciso 2. Zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos. Inciso 3. Dar andamento no prazo de 30 dias às notícias de irregularidades, petições ou reclamações referidas no inciso 1. Inciso 4.
promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no caput deste artigo, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito. Seção 2. Do Procurador-Geral de Justiça. Artigo 29. Além das atribuições previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, compete ao Procurador-Geral de Justiça, inciso 1, representar aos tribunais locais por inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual. Inciso 2. Representar para fins de intervenção do Estado no município com objetivo de assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual, ou prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Inciso 3. Representar o Ministério Público nas sessões plenárias dos tribunais. Inciso 5. Ajuizar ação penal de competência originária dos tribunais, nela oficiando. Inciso 6. Oficiar nos processos de competência originária dos tribunais, nos limites estabelecidos na lei orgânica. Inciso 7. Determinar o arquivamento de representação, notícia de crime, peças de informação, conclusão de comissões parlamentares de inquérito ou inquérito policial, nas hipóteses de suas atribuições legais. Inciso 8. Exercer as atribuições do artigo 129, inciso 2 e 3 da Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for o governador do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa ou os presidentes dos tribunais, bem como quando contra estes, por ato praticado em razão de suas funções, deva ser ajuizada a competente ação. Inciso 9. Delegar a membro do Ministério Público suas funções de órgão de execução. Seção 3. Do Conselho Superior do Ministério Público. Artigo 30. Cabe ao Conselho Superior do Ministério Público rever o arquivamento de inquérito civil na forma da lei. Seção 4. Dos Procuradores de Justiça. Artigo 31. Cabe aos Procuradores de Justiça exercer as atribuições junto aos tribunais, desde que não cometidas ao Procurador-Geral de Justiça e inclusive por delegação deste. Seção 5. Dos Promotores de Justiça. Artigo 32. Além de outras funções cometidas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e demais leis, compete aos promotores de justiça, dentro de suas esferas de atribuições. Inciso 1. Impetrar habeas corpus e mandado de segurança e requerer correição parcial, inclusive perante os tribunais locais competentes. Inciso 2. Atender a qualquer do povo, tomando as providências cabíveis. Inciso 3. Oficiar perante a Justiça Eleitoral, de primeira instância, com as atribuições do Ministério Público Eleitoral previstas na Lei Orgânica do Ministério Público da União, que foram pertinentes, além de outras estabelecidas na legislação eleitoral e partidária. Capítulo 5 dos órgãos auxiliares. Seção 1 dos Centros de Apoio Operacional. Artigo 33. Os Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares da atividade funcional do Ministério Público, competindo-lhes na forma da Lei Orgânica. Inciso 1. Estimular a integração e o intercâmbio de órgãos de execução que atuem na mesma área de atividade e que tenham atribuições comuns. Inciso 2. Remeter informações técnico-jurídicas, sem caráter vinculativo, aos órgãos ligados à sua atividade. Inciso 3. Estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou órgãos públicos ou privados que atuem em áreas afins, para obtenção de elementos técnicos especializados, necessários ao desempenho de suas funções. Inciso 4. Remeter anualmente ao Procurador-Geral de Justiça relatório das atividades do Ministério Público relativas às suas áreas de atribuições. Inciso 5. Exercer outras funções compatíveis com suas finalidades, vedado o exercício de qualquer atividade de órgão de execução,
bem como a expedição de atos normativos a estes dirigidos. Seção 2. Da Comissão de Concurso. Artigo 34. A Comissão de Concurso, órgão auxiliar de natureza transitória, incumbe realizar a seleção de candidatos ao ingresso na carreira do Ministério Público, na forma da Lei Orgânica e observado o artigo 129, parágrafo 3º da Constituição Federal. Parágrafo único. A Lei Orgânica definirá o critério de escolha do presidente da Comissão de Concurso de Ingresso na Carreira, cujos demais integrantes serão eleitos na forma do artigo 15, inciso 3 desta lei. Seção 3. Do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Artigo 35. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional é órgão auxiliar do Ministério Público destinado a realizar cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações visando ao aprimoramento profissional e cultural dos membros da instituição, de seus auxiliares e funcionários, bem como a melhor execução de seus serviços e racionalização de seus recursos materiais. Parágrafo único. A Lei Orgânica estabelecerá a organização, funcionamento e demais atribuições do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Seção 4. Dos órgãos de apoio administrativo. Artigo 36. Lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça disciplinará os órgãos e serviços auxiliares de apoio administrativo, organizados em quadro próprio de carreiras, com os cargos que atendam às suas peculiaridades e às necessidades da administração e das atividades funcionais. Seção 5 dos estagiários. Artigo 37. Os estagiários do Ministério Público, auxiliares das promotorias de justiça, serão nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça para período não superior a 3 anos. Parágrafo único. A Lei Orgânica disciplinará a seleção, investidura, vedações e dispensa dos estagiários que serão alunos dos 3 últimos anos do curso de bacharelado de Direito, de escolas oficiais ou reconhecidas. Capítulo 6. Das garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público. Artigo 38. Os membros do Ministério Público sujeitam-se a regime jurídico especial e têm as seguintes garantias. Inciso 1. Vitaliciedade. Após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público. Inciso 3. Irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o disposto na Constituição Federal. Parágrafo 1º. O membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria, nos seguintes casos. Inciso 1. Prática de crime incompatível com o exercício do cargo, após decisão judicial transitada em julgado. Inciso 2. Exercício de advocacia. Inciso 3. Abandono do cargo por prazo superior a 30 dias corridos. Parágrafo 2º. A ação civil para a decretação da perda do cargo será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça local, após autorização do Colégio de Procuradores na forma da Lei Orgânica. Artigo 39. Em caso de extinção do órgão de execução da comarca ou mudança da sede da Promotoria de Justiça, será facultado ao promotor de justiça remover-se para outra promotoria de igual entrância ou categoria, ou obter a disponibilidade com vencimentos integrais e a contagem do tempo de serviço como se em exercício estivesse. Parágrafo 1º. O membro do Ministério Público em disponibilidade remunerada continuará sujeito às vedações constitucionais e será classificado em quadro especial, provendo-se a vaga que ocorrer. Parágrafo 2º. A disponibilidade nos casos previstos no caput deste artigo outorga ao membro do Ministério Público o direito à percepção de vencimentos e vantagens integrais e a contagem do tempo de serviço como se em exercício estivesse.
Artigo 40. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, além de outras previstas na Lei Orgânica. Inciso 1. Ser ouvido como testemunha ou ofendido em qualquer processo ou inquérito, em dia, hora, local, previamente ajustados com o juiz ou a autoridade competente. Inciso 2. Está sujeito à intimação ou convocação para comparecimento, somente se expedida pela autoridade judiciária ou por órgão da administração superior do Ministério Público competente, ressalvadas as hipóteses constitucionais. Inciso 3. Ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará, no prazo máximo de 24 horas, a comunicação e a apresentação do membro do Ministério Público ao Procurador-Geral de Justiça. Inciso 4. Ser processado e julgado, originariamente, pelo Tribunal de Justiça de seu Estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada exceção de ordem constitucional. Inciso 5. Ser custodiado ou recolhido à prisão domiciliar ou à sala especial de Estado-Maior, por ordem e à disposição do tribunal competente, quando sujeito à prisão antes do julgamento final. Inciso 6. Ter assegurado o direito de acesso, retificação e complementação dos dados e informações relativos à sua pessoa, existentes nos órgãos da instituição, na forma da lei orgânica. Artigo 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público no exercício de sua função, além de outras previstas na lei orgânica. Inciso 1. Receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar dispensado aos membros do Poder Judiciário junto aos quais oficiem. Inciso 2. Não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. Inciso 3. Ter vista dos autos após distribuição às turmas ou câmaras e intervir nas sessões de julgamento, para sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato. Inciso 4. Receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição através da entrega dos autos com vista. Inciso 5. Gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentos, nos limites de sua independência funcional. Inciso 6. Ingressar e transitar livremente. A linha A. Nas salas de sessões de tribunais, mesmo além dos limites que separam a parte reservada aos magistrados. A linha B. Nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, tabelionatos, ofícios da Justiça, inclusive dos registros públicos, delegacias de polícia e estabelecimento de internação coletiva. A linha C. Em qualquer recinto público ou privado, ressalvada a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio. Inciso 7. Examinar em qualquer juízo ou tribunal autos de processos findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Inciso 8. Examinar em qualquer repartição policial autos de flagrante ou inquérito findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Inciso 9. Ter acesso ao indiciado preso, a qualquer momento, mesmo quando decretada a sua incomunicabilidade. Inciso 10. Usar as vestes talares e as insígnias privativas do Ministério Público. Inciso 11. Tomar assento à direita dos juízes de primeira instância ou do presidente do tribunal, câmara ou turma. Parágrafo único. Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de infração penal por parte de membro do Ministério Público, a autoridade policial, civil ou militar remeterá imediatamente, sob pena de responsabilidade, os respectivos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem competirá dar prosseguimento à apuração. Artigo 42. Os membros do Ministério Público terão carteira funcional expedida na forma da lei orgânica,
valendo em todo o território nacional como cédula de identidade e porte de arma, independentemente, neste caso, de qualquer ato formal de licença ou autorização. Capítulo 7. Dos deveres e vedações dos membros do Ministério Público. Artigo 43. São deveres dos membros do Ministério Público, além de outros previstos em lei. Inciso 1. Manter ilibada a conduta pública e particular. Inciso 2. Zelar pelo prestígio da justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções. Inciso 3. Indicar os fundamentos jurídicos de seus pronunciamentos processuais, elaborando o relatório em sua manifestação final ou recursal. Inciso 4. Obedecer aos prazos processuais. Inciso 5. Assistir aos atos judiciais, quando obrigatória ou conveniente a sua presença. Inciso 6. Desempenhar com zelo e presteza as suas funções. Inciso 7. Declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei. Inciso 8. Adotar, nos limites de suas atribuições, as providências cabíveis, em face da irregularidade de que tenha conhecimento, ou que ocorra nos serviços a seu cargo. Inciso 9. Tratar com urbanidade as partes, testemunhas, funcionários e auxiliares da Justiça. Inciso 10. Residir, se titular, na respectiva comarca. Inciso 11. Prestar informações solicitadas pelos órgãos da instituição. Inciso 12. Identificar-se em suas manifestações funcionais. Inciso 13. Atender aos interessados a qualquer momento, nos casos urgentes. Inciso 14. Acatar, no plano administrativo, as decisões dos órgãos da administração superior do Ministério Público. Artigo 44. Aos membros do Ministério Público se aplicam as seguintes vedações. Inciso 1. Receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentuais ou custas processuais. Inciso 2. Exercer advocacia. Inciso 3. Exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista. Inciso 4. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Inciso 5. Exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e as exceções previstas em lei. Parágrafo único. Não constitui acumulação, para os efeitos do inciso 4 deste artigo, as atividades exercidas em organismos estatais, afetos à área de atuação do Ministério Público, em centro de estudo e aperfeiçoamento do Ministério Público, em entidades de representação de classe e o exercício de cargos de confiança na sua administração e nos órgãos auxiliares. Capítulo 8. Dos vencimentos, vantagens e direitos. Artigo 45. O membro do Ministério Público, convocado ou designado para substituição, terá direito à diferença de vencimento entre o seu cargo e o que ocupar. Artigo 46. A revisão da remuneração dos membros do Ministério Público far-se-á na forma da lei estadual. Artigo 47. Os vencimentos dos membros do Ministério Público serão fixados com diferença não excedente a 10% de uma para outra entrância, ou categoria, ou da entrância mais elevada para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, garantindo-se aos procuradores de justiça não menos de 95% dos vencimentos atribuídos ao Procurador-Geral. Artigo 48. A remuneração dos membros do Ministério Público dos Estados observará, como limite máximo, os valores percebidos como remuneração em espécie, a qualquer título, pelos membros do Poder Judiciário local. Artigo 49. Os vencimentos do Procurador-Geral de Justiça em cada Estado, para efeito do disposto no parágrafo 1º do artigo 39 da Constituição Federal, guardarão equivalência com os vencimentos dos desembargadores dos Tribunais de Justiça. Artigo 50. Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas a membro do Ministério Público, nos termos da lei, as seguintes vantagens. Inciso 1. Ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança. Inciso 2.
Auxílio moradia, nas comarcas em que não haja residência oficial condigna para o membro do Ministério Público. Inciso 3, salário e família. Inciso 4, diárias. Inciso 5, verba de representação do Ministério Público. Inciso 6, gratificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral, equivalente àquela devida ao magistrado ante o qual oficiar. Inciso 7, gratificação pela prestação de serviço à Justiça do Trabalho, nas comarcas em que não haja junta de conciliação e julgamento. Inciso 8, gratificação adicional por ano de serviço, incidente sobre o vencimento básico e a verba de representação, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo e no inciso 14 do artigo 37 da Constituição Federal. Inciso 9. Gratificação pelo efetivo exercício em comarca de difícil provimento, assim definida e indicada em lei ou em ato do Procurador-Geral de Justiça. Inciso 10. Gratificação pelo exercício cumulativo de cargos ou funções. Inciso 10. Verba de representação pelo exercício de cargos de direção ou de confiança junto aos órgãos da administração superior. Inciso 12. Outras vantagens previstas em lei, inclusive as concedidas aos servidores públicos em geral. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos membros do Ministério Público os direitos sociais previstos no artigo 7º, inciso 8, 12, 17, 18 e 19 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Computar-se-á, para efeito da aposentadoria, disponibilidade adicionais por tempo de serviço, o tempo de exercício da advocacia, até o máximo de 15 anos. Parágrafo 3º. Constitui parcela dos vencimentos para todos os efeitos a gratificação da representação do Ministério Público. Artigo 51. O direito a férias anuais, coletivas e individuais do membro do Ministério Público será igual ao dos magistrados, regulando a lei orgânica a sua concessão e aplicando-se o disposto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal. Artigo 52. Conceder-se-á licença, inciso 1, para tratamento de saúde, inciso 2, por motivo de doença de pessoa da família, inciso 3, a gestante, inciso 4, paternidade, inciso 5, em caráter especial, inciso 6, para casamento até 8 dias, inciso 7, por luto, em virtude de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmãos, sogros, noras e genros, até 8 dias. Inciso 8, em outros casos previstos em lei. Parágrafo único. A lei orgânica disciplinará as licenças referidas neste artigo, não podendo o membro do Ministério Público, nessas situações, exercer qualquer de suas funções. Artigo 53. São considerados como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, exceto para vitaliciamento, os dias em que o membro do Ministério Público estiver afastado de suas funções em razão. Inciso 1. De licença, prevista no artigo anterior. Inciso 2. De férias. Inciso 3. De cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, no país ou no exterior, de duração máxima de 2 anos e mediante prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 4. De período de trânsito. Inciso 5. De disponibilidade remunerada, exceto para promoção em caso de afastamento decorrente de punição. Inciso 6. De designação do Procurador-Geral de Justiça para, alínea A, realização de atividade de relevância para a instituição. Alínea B. Direção de Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público. Inciso 7. De exercício de cargos ou de funções de direção de associação representativa, de classe na forma da lei orgânica. Inciso 8. De exercício das atividades previstas no parágrafo único do artigo 44 desta lei. Inciso 9. De outras hipóteses definidas em lei. Artigo 54. O membro do Ministério Público será aposentado, com proventos integrais, compulsoriamente, por invalidez ou aos 70 anos de idade e facultativamente aos 30 anos de serviço, após 5 anos de efetivo exercício na carreira. Artigo 55.
os proventos da aposentadoria, que corresponderão à totalidade dos vencimentos percebidos no serviço ativo a qualquer título, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos membros do Ministério Público em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos àqueles, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Parágrafo único. Os proventos dos membros do Ministério Público aposentados serão pagos na mesma ocasião em que o forem os vencimentos dos membros do Ministério Público em atividade, figurando em folha de pagamento expedida pelo Ministério Público. Artigo 56. A pensão por morte, igual à totalidade dos vencimentos ou proventos percebidos pelos membros em atividade ou inatividade do Ministério Público, será reajustada na mesma data e proporção daqueles. Parágrafo único. A pensão obrigatória não impedirá a percepção de benefícios decorrentes de contribuição voluntária para qualquer entidade de previdência. Artigo 57. Ao cônjuge sobrevivente e, em sua falta, aos herdeiros ou dependentes de membro do Ministério Público, ainda que aposentado ou em disponibilidade, será pago o auxílio funeral em importância igual a 1 mês de vencimentos ou proventos percebidos pelo falecido. Artigo 58. Para os fins deste capítulo, equipara-se a esposa à companheira nos termos da lei. Capítulo 9. Da carreira. Artigo 59. O ingresso nos cargos iniciais da carreira dependerá da aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, organizado e realizado pela Procuradoria-Geral de Justiça, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. É obrigatória a abertura do concurso de ingresso, quando o número de vagas atingir a 1/5 dos cargos iniciais da carreira. Parágrafo 2º. Assegurar-se-ão ao candidato aprovado a nomeação e a escolha do cargo, de acordo com a ordem de classificação no concurso. Parágrafo 3º. São requisitos para ingresso na carreira, dentre outros estabelecidos pela Lei Orgânica. Inciso 1. Ser brasileiro. Inciso 2. Ter concluído o curso de bacharelado em Direito, em escola oficial ou reconhecida. Inciso 3. Estar quite com o serviço militar. Inciso 4. Estar em gozo dos direitos políticos. Parágrafo 4º. O candidato nomeado deverá apresentar, no ato de sua posse, declaração de seus bens e prestar compromisso de desempenhar com retidão as funções do cargo e cumprir a Constituição e as leis. Artigo 60. Suspende-se até definitivo julgamento o exercício funcional de membro do Ministério Público, quando, antes do decurso do prazo de 2 anos, houver impugnação de seu vitaliciamento. Parágrafo 1º. A lei orgânica disciplinará o procedimento de impugnação, cabendo ao Conselho Superior do Ministério Público decidir no prazo máximo de 60 dias sobre o não vitaliciamento e ao Colégio de Procuradores, em 30 dias, eventual recurso. Parágrafo 2º. Durante a tramitação do procedimento de impugnação, o membro do Ministério Público perceberá vencimentos integrais, contando-se para todos os efeitos o tempo de suspensão do exercício funcional no caso de vitaliciamento. Artigo 61. A lei orgânica regulamentará o regime de remoção e promoção dos membros do Ministério Público, observados os seguintes princípios. Inciso 1. Promoção voluntária por antiguidade e merecimento, alternadamente de uma para outra entrância ou categoria e da entrância ou categoria mais elevada para o cargo de Procurador de Justiça, aplicando-se por assemelhação o disposto no artigo 93, incisos 3 e 6 da Constituição Federal. Inciso 2. Apurar-se-á a antiguidade na entrância e o merecimento pela atuação do membro do Ministério Público em toda a carreira, com prevalência de critérios de ordem objetiva, levando-se inclusive em conta sua conduta,
operosidade e dedicação no exercício do cargo, presteza e segurança nas suas manifestações processuais, e número de vezes que já tenha participado de listas, bem como a frequência e o aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Inciso 3. Obrigatoriedade de promoção do promotor de justiça que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. Inciso 4. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância ou categoria e integrar o promotor de justiça a primeira quinta parte da lista da antiguidade, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago, ou quando o número limitado de membros do Ministério Público inviabilizar a formação de lista tríplice. Inciso 5. A lista de merecimento resultará dos 3 nomes mais votados, desde que obtida maioria de votos, procedendo-se, para alcançá-la, a tantas votações quantas necessárias, examinados em primeiro lugar os nomes dos remanescentes de lista anterior. Inciso 6. Não sendo caso de promoção obrigatória, a escolha recairá no membro do Ministério Público mais votado, observada a ordem dos escrutínios, prevalecendo, em caso de empate, a antiguidade na entrância ou categoria, salvo se preferir o Conselho Superior delegar a competência ao Procurador-Geral de Justiça. Artigo 62. Verificada a vaga para remoção ou promoção, o Conselho Superior do Ministério Público expedirá, no prazo máximo de 60 dias, edital para preenchimento do cargo, salvo se ainda não instalado. Artigo 63. Para cada vaga destinada ao preenchimento por remoção ou promoção, expedir-se-á edital distinto, sucessivamente com a indicação do cargo correspondente à vaga a ser preenchida. 64. Será permitida a remoção por permuta entre membros do Ministério Público da mesma entrância ou categoria, observado além do disposto na Lei Orgânica. Inciso 1. Pedido escrito e conjunto, formulado por ambos pretendentes. Inciso 2. A renovação de remoção por permuta somente permitida após o decurso de 2 anos. Inciso 3. Que a remoção por permuta não confere direito à ajuda de custo. Artigo 65. A lei orgânica poderá prever a substituição por convocação, em caso de licença do titular, de cargo da carreira ou de afastamento de suas funções, junto à Procuradoria ou Promotoria de Justiça, somente podendo ser convocados membros do Ministério Público. Artigo 66. A reintegração, que decorrerá de sentença transitada em julgado, é o retorno do membro do Ministério Público ao cargo com ressarcimento dos vencimentos e vantagens deixados de perceber em razão do afastamento, inclusive a contagem do tempo de serviço. Parágrafo 1º. Achando-se provido o cargo no qual será reintegrado o membro do Ministério Público, o seu ocupante passará à disponibilidade até posterior aproveitamento. Parágrafo 2º. O membro do Ministério Público reintegrado será submetido à inspeção médica e, se considerado incapaz, será aposentado compulsoriamente com as vantagens a que teria direito se efetivada a reintegração. Artigo 67. A reversão dar-se-á na entrância em que se aposentou o membro do Ministério Público, em vaga a ser provida pelo critério de merecimento, observados os requisitos legais. Artigo 68. O aproveitamento é o retorno do membro do Ministério Público em disponibilidade ao exercício funcional. Parágrafo 2º. Parágrafo 1º. O membro do Ministério Público será aproveitado no órgão de execução que ocupava quando posto em disponibilidade, salvo se aceitar outro de igual entrância ou categoria ou se for promovido. Parágrafo 2º.
Ao retornar à atividade, será o membro do Ministério Público submetido à inspeção médica e, se julgado incapaz, será aposentado compulsoriamente com as vantagens a que teria direito se efetivado o seu retorno. Capítulo 10. Das disposições finais e transitórias. Artigo 69. Os Ministérios Públicos dos Estados adequarão suas tabelas e vencimentos ao disposto nesta lei, visando a revisão da remuneração dos seus membros e servidores. Artigo 70. Fica instituída a gratificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral, de que trata o artigo 50, inciso 6, desta lei. Artigo 72. Ao membro ou servidor do Ministério Público é vedado manter, sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. Artigo 73. Para exercer as funções junto à Justiça Eleitoral, por solicitação do Procurador-Geral da República, os membros do Ministério Público do Estado serão designados, se for o caso, pelo respectivo Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 1º. Não ocorrendo designação exclusivamente para os serviços eleitorais, na forma do caput deste artigo, o promotor eleitoral será o membro do Ministério Público local que oficie perante o juízo incumbido daqueles serviços. Parágrafo 2º. Havendo impedimento ou recusa justificável, o Procurador-Geral de Justiça designará o substituto. Artigo 74. Para fins do disposto no artigo 104, parágrafo único, inciso 2 da Constituição Federal, e observado o que dispõe o artigo 15, inciso 1 desta lei, a lista sextupla de membros do Ministério Público será organizada pelo Conselho Superior de cada Ministério Público dos Estados. Artigo 75. Compete ao Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público, autorizar o afastamento da carreira de membro do Ministério Público que tenha exercido a opção de que trata o artigo 29, parágrafo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias, para exercer o cargo, emprego ou função de nível equivalente ou maior na administração direta ou indireta. Parágrafo único. O período de afastamento da carreira estabelecido neste artigo será considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais, exceto para remoção ou promoção por merecimento. Artigo 76. A Procuradoria-Geral de Justiça deverá propor, no prazo de 1 ano da promulgação desta lei, a criação ou transformação de cargos correspondentes às funções não atribuídas aos cargos já existentes. Parágrafo único. Aos promotores de justiça que executem as funções previstas neste artigo, assegura-se a preferência no concurso de remoção. Artigo 77. No âmbito do Ministério Público, para fins do disposto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, ficam estabelecidos, como limite de remuneração, os valores percebidos em espécie, a qualquer título, pelo Procurador-Geral de Justiça. Artigo 78. O Ministério Público poderá firmar convênios com as associações de membros de instituições com vistas à manutenção de serviços assistenciais e culturais a seus associados. Artigo 79. O disposto no artigo 57 e 58 desta lei aplica-se a partir de sua publicação aos proventos e pensões anteriormente concedidos, não gerando efeitos financeiros anteriormente à sua vigência. Artigo 80. Aplicam-se aos Ministérios Públicos dos Estados, subsidiariamente, as normas da Lei Orgânica do Ministério Público da União. Artigo 81. Os Estados adaptarão a organização de seu Ministério Público aos preceitos desta lei, no prazo de 120 dias a contar de sua publicação. Artigo 82. O dia 14 de dezembro será considerado o Dia Nacional do Ministério Público. Artigo 83. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 84. Revogam-se as disposições em contrário.